Valério Arcari, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá estamos numa manhã chuvosa na cidade de São Paulo, grande mudança do tempo. Começou o outono, agora é oficial, Mauro. Uhum. Isso aí começou, é verdade, começou. Valério, você fez publicar um artigo, escreveu um artigo, foi. Não, primeira coisa, né, Rebeca? Parabéns para o Valério e seu Palmeiras. A presidenta do Palmeiras é a primeira, é a única do primeiro escalão do futebol brasileiro que falou, deu nome aos bois. Não foi, Rebeca? Exatamente. Falamos aqui do posicionamento da Leila em relação ao caso do Robinho, do Daniel Alves. Ela, como uma mulher à frente de uma delegação, tem um papel muito importante de se posicionar neste caso, não é, Valéria? Muito bem. Falou e E ela falou está à muito bem. frente da delegação brasileira, da seleção brasileira, que vai fazer o amistoso agora, né? Isso. Ela é a chefe da delegação. Nós sabemos como tem importância educativa num país como o nosso, em que a violência contra a mulher assume formas terríveis. A importância simbólica, educativa, pedagógica, denunciar a violência nestes dois casos dos jogadores de futebol, do Robinho e do Daniel Alves, com visibilidade mundial, estupradores. É uma violência imperdoável. Sim. Punição exemplar. Não há outra forma de garantir que tenha um impacto na consciência de milhões, dezenas de milhões de pessoas. Valério, chamamos você aqui a partir das reflexões que você vinha nos apresentando e acabou sendo uma convergência ótima. Você publicou um artigo relativamente longo para os padrões de hoje, né? No passado, um artigo longo era um artigo de 10 páginas. Hoje, um artigo com 2 páginas, 3 páginas já é considerado um artigo longo. As coisas vão mudando com o tempo. Você publicou um artigo muito interessante falando da encruzilhada de Lula. Conta para nós que reflexão é essa sua neste artigo. Bom, nós temos primeiro a dimensão do tempo, ou seja, encerrado o verão, nós já temos um intervalo de mandato do Lula, no qual se impõe a necessidade de uma avaliação de como chegamos até aqui e aonde vamos. Então, esse artigo, que é um pequeno ensaio, que foi publicado no Opera Mundi, ele faz um pouco cumprir esta função. Ele tenta pensar um pouco além da conjuntura mais imediata. Ou seja, quando a gente faz avaliações da situação política, nós temos que ter o recorte do tempo, né? O sentido das proporções. O tempo é uma medida muito importante. E o artigo, ele, digamos, olha para este um pouco mais de um ano de mandato, 1 ano e 100 dias, digamos assim, e, ao mesmo tempo, ele olha na direção de 2026 e considera quais são as hipóteses mais importantes que estão diante de nós. Veja, há sempre um perigo quando a gente olha para a situação brasileira, que nós sabemos é muito intensa, né? Todos os dias temos episódios, agora temos estes áudios do Mauro Cid. Existe a poeira dos dias, ou seja, existe a intensidade dos acontecimentos que nos impedem de ver qual é a dinâmica fundamental dos acontecimentos. Porque o estudo da história, e hoje, na verdade, todas as análises são interdisciplinares, elas consideram a economia, consideram as variações sociológicas mais importantes, né? Ou seja, a evolução do salário médio, a evolução do desemprego, a evolução do acesso ao ensino médio ou ao ensino superior, a variação da expectativa de vida, o impacto das doenças endêmicas, neste caso, o impacto da pandemia da dengue. Nós temos um conjunto de fatores. Há o perigo, diante de tanta informação, a análise ela tem que ser interdisciplinar, ela combina até com elementos, digamos, de
de análise mais da política propriamente dita, né? Há o perigo de nós ficarmos perdidos diante de tanta informação. Então, o sentido do artigo foi tentar estabelecer quais são os cenários mais prováveis, qual é a dinâmica fundamental dos acontecimentos, qual é o conflito principal. E Lula, na encruzilhada, eu digo fundamentalmente o seguinte: nós estamos diante de um país que pode evoluir para uma reeleição do Lula, e, portanto, nós temos este terceiro mandato Lula, este quinto governo de coalizão liderado pelo PT. Ele pode ser bem-sucedido e, nesse sentido, digamos, mantidas as proporções. 2026 pode ser mais semelhante ao que foi 2006 ou 2010, ou, por outro lado, numa situação extrema, pode haver um intenso desgaste do governo e 2006 pode ser mais semelhante à situação que nós enfrentamos em 2018, quando a extrema-direita se afirmou de forma categórica, inequívoca, avassaladora, mesmo, digamos, dando um desconto, porque há o episódio da facada, mas é avassalador o giro à direita da sociedade brasileira em 2018. E entre uma comparação com as eleições de 2006 e 2010, o segundo mandato Lula, o primeiro mandato da Dilma Rousseff, ou a situação de 2018, quando Lula não pôde concorrer e a vitória de Bolsonaro foi avassaladora, há uma situação intermediária que é a eleição da Dilma para o segundo mandato, em 2014, na qual a disputa com Aécio Neves foi de imensa incerteza, praticamente até a última semana antes do segundo turno. E, portanto, eu parto de uma premissa que é que, para manter o sangue frio, a gente tem que admitir que não é verdade que no Brasil tudo pode acontecer. Na verdade, as possibilidades são relativamente estreitas. No Brasil, ou nós vamos ter a continuidade de um governo liderado pelo PT ou pelo Lula, ou vamos ter um governo governado pela extrema-direita, ou seja, o que seria a terceira via, que foi ensaiada por Simone Tebet na última eleição de 2022, esta alternativa de uma direita liberal que tem uma estratégia de reposicionamento no mercado mundial, fundamentalmente aceitando as premissas do capitalismo contemporâneo, ou seja, vamos manter um alinhamento com os Estados Unidos, vamos apostar que a economia mundial vai crescer com as aplicações tecnológicas da última etapa da telemática, ou seja, a nanotecnologia dos microprocessadores, vai crescer com a inteligência artificial, vai crescer com o impulso de investimentos na transição energética, mas o capitalismo pós-pandêmico continua tendo uma dinâmica de crescimento. Com o crescimento, há uma redução da pobreza, a desigualdade social não tem grandes variações, mas com políticas de assistência, como são, para citar o exemplo, o Bolsa Família, há uma solução emergencial para a miséria extrema e, portanto, se preserva o regime democrático eleitoral. Esta terceira via ela não tem viabilidade, na minha perspectiva, Mauro, de ser uma alternativa de poder. Portanto, a disputa real é entre a esquerda moderada e o bolsonarismo. E o que eu tento no Lula na encruzilhada é estabelecer quais são os parâmetros, quais são os fatores objetivos e subjetivos que vão favorecer uma ou outra das alternativas. A minha preocupação, evidentemente, no contexto internacional no qual estamos inseridos, a disputa real na qual nós estamos vivendo, que é evidentemente o avanço da extrema-direita como uma alternativa, né, de fuga em frente para o capitalismo, como nós ajudamos a impedir que a extrema-direita volte ao poder no Brasil. Quer dizer, a grande pergunta... Ou seja, a encruzilhada de Lula, se eu entendi bem, é entre
fazer o governo para o qual foi eleito, que é um governo de centro-esquerda, ou fazer, na verdade, o governo da terceira via, né? Ou seja, fazer uma convergência rumo ao centro, que é o que, por exemplo, o PS fez lá em Portugal, o que o Boric fez no Chile, o que o Alberto Fernandes fez na Argentina, que é fazer uma conversão rumo ao centro, abandonando o projeto originalmente eleito, que era o projeto de centro-esquerda, e aí todos fracassaram. Você está vendo essa encruzilhada? Exatamente. Deixa eu complementar, Valério, rapidinho essa fala do Mauro, porque você cita no artigo, inclusive, que o desafio do governo é maior do que essas questões relacionadas à comunicação, a fazer com que as medidas adotadas pelo governo cheguem na população. Então, o desafio é maior e exige coragem do presidente Lula. Isso quer dizer que há espaço para essa disputa, mesmo nesse caso, mesmo com esse cerceamento do centrão para o governo. É isso que você quer dizer no artigo? Eu quero dizer que há o perigo do governo não satisfazer a exigência da fração burguesa que está dentro do governo. Há uma fração burguesa, uma fração do capitalismo brasileiro muito poderosa, que se dissociou do bolsonarismo no segundo ano do mandato, tentou construir a terceira via com Simone Tebet, finalmente fez o giro para o segundo turno e depois assumiu o compromisso de entrar no governo e garantir governabilidade para o Lula. Há o perigo de que esta articulação da frente ampla não se mantenha, ou seja, há o fator Michel Temer, para usar uma metáfora, ou seja, não podemos esquecer as lições do golpe de 2016. Uma aliança com uma fração burguesa é sempre um desafio, é sempre um perigo, porque é um campo de concertação de classes no qual há irreconciliáveis antagonismos e, por outro lado, perder a sua base social, ou seja, quem quer tudo pode tudo perder. A premissa de que o segmento da classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos e a metade da classe trabalhadora que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que votou no Lula, que é a imensa maioria do país, nós estamos falando de mais de 65 milhões de pessoas, por isso Lula venceu as eleições, vamos dizer. Lula não venceu as eleições porque a personalidade carismática, elétrica, transbordante do Alckmin garantiu os 2 milhões de votos que foram a diferença com o Bolsonaro. Não vamos nos iludir. O Lula ganhou as eleições porque teve o apoio dos setores organizados da classe trabalhadora, metade dela, destes 38, 39 milhões que tem carteira assinada, votaram no Lula, e teve o apoio também, na maioria, do que podemos denominar o semi-proletariado, que são os setores informais, os 10 milhões que têm patrão, mas não têm carteira, e metade dos 25 milhões que trabalham por conta própria e não têm nem CNPJ, nem contrato e carteira assinada. Então, pode-se perder o apoio da base social mais sólida da esquerda, incluindo segmentos das camadas médias que tinham expectativas de que a impunidade dos neofascistas não passaria em vão. Nós estamos na semana dos 60 anos do golpe militar, há uma evidente frustração entre todos aqueles que compreendemos a tragédia histórica que foi o golpe militar de 64 e estamos muito decepcionados porque a Comissão Nacional da Verdade para a Investigação até agora não foi constituída, porque a proposta da construção de um museu da memória dos crimes da ditadura foi abandonada, e, finalmente, até mesmo a celebração da luta pelas liberdades democráticas, que significa essencialmente a denúncia do golpe de 64, foi oficialmente proibida como iniciativa de governo. Há uma frustração dos setores médios na relação do governo Lula com as Forças Armadas. Isso é um elemento central do acordo com Alckmin, Tebet e com os partidos do Centrão,
que tem ministros no governo Lula e passa pela questão militar, o tema tabu, não somente a impunidade da instituição Forças Armadas, mas o tabu histórico que se mantém num quinto governo, né? Quinto, 1, 2, 3, 4, quinto governo do PT, sobre a reforma das Forças Armadas, que é um problema de natureza republicana, não é um desafio para os socialistas. Sobre a natureza do governo, Rebeca, dentro do governo há disputas, evidentemente, e, portanto, vale a pena exercer pressão. É parte, digamos, do ABC, do tati-bitate da luta de classes, que cada segmento, cada classe, cada fração de classe deve se expressar para lutar pelos seus interesses. Está em disputa decisões dentro do governo. O sentido geral do governo, entretanto, que no nível mais elevado de abstração da análise, nós estamos falando qual é o sentido de classe do governo, isso eu não creio que tenha disputa. Eu creio que está claramente consolidado. Portanto, nós estamos falando de um governo de gestão dos negócios capitalistas do Brasil, ou seja, não há nenhuma possibilidade, é parte da insanidade da agitação eufórica bolsonarista, de que o governo Lula ameaça o Brasil iniciar uma transição pós-capitalista de alguma natureza, ou seja, que o Lula um dia acorda e diz Fidel tinha razão. Num país periférico, não é possível defender os interesses históricos da nação sem desafiar a ordem imperialista, confrontar, no caso da América do Sul, as exigências norte-americanas e, portanto, são necessárias medidas de força para preservar os interesses da nação e garantir que, pelo menos, a próxima geração de brasileiros vai ter uma vida qualitativamente melhor do que a dos seus pais, e se isso significa contrariar interesses capitalistas, cruzamos o Rubicão. Não há nenhum perigo do Lula ter um momento Fidel Castro. Isso não vai acontecer. Isso não está em disputa. Portanto, mas há algo em disputa. Há coisas que estão em disputa. É muito diferente se o governo faz um giro à esquerda e, portanto, em alguns temas fundamentais se reposiciona, e eu diria que há pelo menos 5 temas fundamentais diante das quais seriam possíveis reposicionamentos, e isto tem grande importância para 2026, para impedir que o bolsonarismo volte. Eu citaria política para o salário mínimo, qual é a orientação para o salário mínimo, que no Brasil é um piso da remuneração do trabalho formal e informal, tem um enorme impacto sobre a dinâmica da distribuição da riqueza nas outras camadas sociais. Quando sobe o salário mínimo, toda a escala salarial muda, e isto tem enorme significado. Então, isto é uma primeira decisão de natureza estratégica. Há uma segunda decisão de natureza estratégica que remete ao tema da relação com o Banco Central. Nós temos uma anomalia no Brasil, que é durante o governo do Bolsonaro se consolidou uma reforma na relação do Estado com o sistema financeiro, que passa pela regulamentação agora jurídica da autonomia do Banco Central, ou seja, o governo eleito não tem o poder de mudar a política monetária. É uma blindagem dos interesses dos donos do dinheiro, porque, fundamentalmente, o Banco Central, com a política monetária, decide qual é o custo do capital, ou seja, qual é a remuneração que a nação brasileira faz para o custo da rolagem da sua dívida. E nos Estados contemporâneos a dívida é fundamental, evidentemente, porque é uma antecipação para o presente de possíveis arrecadações fiscais do futuro, e isso garante a capacidade do governo de investimento. Então, segunda medida, recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro e, portanto, não depositar todas as fichas somente na hipótese de que vai chover dólares no Brasil, que nós vamos pular de 60 a 70 bilhões de entrada de investimentos estrangeiros diretos.
para 100 ou para 120, que uma parte deste enorme entesouramento mundial que foi para a China nos últimos 30 anos vem para o Brasil. Portanto, incidir no tema da relação com o Banco Central, dizer aqui há limites, não é verdade que o Banco Central pode ter poderes absolutos, não é o Vaticano, não é intocável, é o Banco Central do Estado brasileiro. Isso é uma segunda questão que tem enorme importância. Creio que há um terceiro tema que tem importância estratégica, que é a política para a educação e para a saúde, ou seja, garantir que a educação pública e a saúde pública passam por uma revolução de tal maneira que o sonho de todo trabalhador que tem um pouco mais de instrução consegue um posicionamento um pouco melhor na vida, não seja colocar o filho na escola particular e comprar um plano de saúde, ou seja, universalizar o acesso à educação e à saúde com mais qualidade, de tal maneira que a gratuidade do ensino público e da saúde pública sejam atrativas o bastante para trazer esta parcela dos trabalhadores que ganham de 3 a 7 salários mínimos, trazê-los de volta para o espaço da educação e da saúde como direito e não como mercadoria. Uma revolução na educação e na saúde. Uhum. Não é, digamos, incompatível com o capitalismo. Há países capitalistas onde a educação é essencialmente pública, onde a saúde é essencialmente pública. E como nós vemos em outros terrenos, como, por exemplo, dos transportes, quando se estabelece a gratuidade do transporte público, imediatamente diminui o consumo do transporte privado. Porque São Caetano do Sul, não sei se você acompanhou, Mauro, acabou de estabelecer a gratuidade da tarifa de transporte, houve um salto da demanda de mais de 70% em São Caetano do Sul. Por quê? Porque quando você tem transporte de qualidade, as pessoas deixam o carro em casa, porque é infernal sair com o carro, não só entupir a cidade de gases do efeito estufa, dióxido de carbono, ficar preso no congestionamento, depois não tem onde estacionar. Então, são medidas que têm um efeito catártico, no sentido de que atraem, são reeducativos. Bom, um quarto problema, e vou ser breve para não torturar muito os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham tão cedo de manhã, creio que uma quarta medida que tem importância decisiva é enfrentar de frente o drama do sistema carcerário brasileiro. É o tema da segurança pública, é o tema da relação do Estado com a juventude negra, é o tema do papel da polícia, é o tema dos 750 mil, caminhamos para 1 milhão de pessoas do sistema carcerário. Nós estamos retrocedendo, né? Vocês viram que acabou de ser aprovada esta semana no Congresso Nacional a proibição da saidinha, que é uma iniciativa minimalista, mas que tem um sentido civilizatório, no sentido de apostar que aqueles que foram condenados por cometeram crimes não são pessoas que estão condenadas a serem antissociais, podem ser ressocializadas, apostar na reeducação. Então, nós temos só 5% daqueles que, na saidinha, fogem, e nós anulamos o efeito positivo da medida sobre 95% daqueles que são beneficiados pela saidinha. Aqui nós temos um tema mais de fundo, que é o modelo da punição, encarceramento em massa, fundamentalmente da juventude negra. É uma incompreensão de que este modelo é insustentável, ou seja, é El Salvador graduado, é o que se pratica no Brasil, é a política do Bukele, de repressão em massa, colocando todos os peões do narcotráfico possíveis dentro da cadeia, com a ilusão de que isto vai interromper a prosperidade das grandes empresas, quadrilhas, facções. As brasileiras já são uma das 5 maiores do mundo. Então, o problema aqui de fundo da segurança pública, penitenciária, é o problema das drogas. Não pode ser que a gente finja que não está na América do Sul e não aprende nada com o Uruguai. Não pode ser. Nós estamos na terceira década do século XXI e, portanto, nós temos que caminhar para um modelo
na qual este proibicionismo, que é uma imitação grotesca do que foi a lei da lei seca há 100 anos atrás nos Estados Unidos e que fracassou, e que o único efeito que teve foi a turbinação da máfia, porque lhes deu um mercado capitalista de reserva para a acumulação de dinheiro numa velocidade vertiginosa. Portanto, nós temos que ir para a descriminalização do consumo das drogas e portanto, para uma estratégia que anula a base econômica destas corporações capitalistas que têm um braço armado, que são as milícias do narcotráfico, que são organizações criminosas que têm um negócio nas mãos que é infinitas possibilidades, porque, evidentemente, as pessoas vão procurar, de alguma maneira, diminuir a dor das suas existências. Este é o problema de fundo. Viver é duro, a vida é difícil. As pessoas procuram algumas compensações. Uns bebem, uns fumam, outros procuram baseado ou algum outro aditivo psicotrópico. Bom, deixei por último uma questão que a mim me parece não menor, mas eu sei que tem menos apelo, que é o tema do papel do Brasil na luta internacional contra, enfim, as ameaças que cercam a humanidade. Elas são fundamentalmente os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Brasil tem responsabilidades na luta contra a extrema-direita, tem responsabilidades na luta contra o aquecimento global, tem responsabilidades econômicas, sociais, políticas com os países aqui na nossa região, portanto, a preservação do Mercosul, as relações econômicas com o Peru e com a Bolívia. Nós temos relações temos que defender relações de solidariedade, o destino dos nossos povos é indivisível, e nós temos responsabilidades no mundo diante do perigo de uma nova guerra mundial, ou seja, de um conflito interimperialista que colocará a vida civilizada à beira do abismo catastrófico, apocalíptico, inclusive com novas corridas armamentistas, e temos os perigos sanitários do futuro. Então, há muitas ameaças no mundo. Você tem o aquecimento global, você tem os conflitos interimperialistas, você tem os perigos sanitários, e você tem a extrema-direita. E, diante disso, a política internacional tem enorme importância, porque o mundo não depende só de acesso à comida, não depende só de acesso à educação e aos livros, não depende só de acesso à arte, à cultura, à inteligência, ao lazer. O mundo depende também de alguma esperança. Então, é preciso que, a partir do Brasil, um governo liderado por um operário e que se apoia no maior partido de esquerda que surgiu no final do século XX, apresente um projeto que represente alguma esperança, alguma expectativa, um pouco de sonho. Há uma dimensão utópica no combate da esquerda, mesmo da esquerda moderada, como mostrou a social-democracia no pós-guerra, que tem que fortalecer não só, digamos, um saudável internacionalismo, mas uma expectativa de que há um modelo, há uma possibilidade de ir além da miséria, que são os limites estreitos do capitalismo contemporâneo. Por isso, o Lula, que tem autoridade pela sua origem prole, pela sua autenticidade, ele tem responsabilidade em não ser mais do mesmo, em dizer, a partir do Brasil, nós queremos garantir uma sociedade menos desigual. E, portanto, ainda que o Lula não seja um revolucionário, não tenha simpatia por ideias revolucionárias, ele se declara, desde que eu o conheci, em 79, socialista. E, portanto, é preciso falar um pouco de socialismo. É preciso dizer,
Nós não sabemos muito bem tudo o que será o socialismo. Nós não sabemos ainda muito bem como chegar ao socialismo. Pode usar fórmulas assim um pouco indefinidas, mas nós sabemos aonde queremos ir. Queremos ir para uma sociedade onde a educação, a comida não sejam só mercadorias e pode ter quem pode pagar. Queremos ir além. Socialismo é isso. Mal. Sim. Rebeca, tem vários comentários, né? Vários. O pessoal tá achando interessante essa conversa com a Valéria aqui. Vamos lá. Tem sim, deixa eu ler alguns aqui. Primeiro, a Célia Soares diz que você não tortura ninguém, viu, Valéria? Com tanto conhecimento e com essa voz, não é tortura te ouvir aqui no nosso café. Mais cedo, ela tinha dito aqui, gostaria de ser mais otimista, mas estou achando que aquele grito na posse do Lula, sem anistia, será sufocado. A Rejane Guerreiro diz, Lula deveria ficar longe da polarização, visto que a mesma é uma teia e que os seus fabricantes querem enredar suas vítimas. Quando resolve polarizar, é um prato cheio para a direita. Juari Carvalho diz, em certas cidades, até o PT, PCdoB, PV e PSB já são linhas auxiliares governistas com lideranças da base bolsonarista, tarcisista. Já o Melice Luz, é imprescindível a organização social do movimento popular para enfrentar o risco do retorno da extrema-direita. A Cristian Andrade fala, sem proteger o trabalhador, o PT joga a classe média baixa, que é pobre, no colo da extrema-direita. A Rita traz aqui também as suas considerações. Ela diz, essas frustrações poderão ser responsáveis pelo próximo abismo. Só posso dar parabéns aos frustrados pelo egoísmo, irresponsabilidade e infantilidade. Vão fazer birrinha e trarão o pior de volta. E aqui o Dandan fala também, sim, países nórdicos são assim, educação praticamente toda pública e os alunos ganham para estudar. Poupança no ensino médio do Lula é um pouco mais nessa linha. Falta à esquerda espalhar estes exemplos, Mauro. Tem aqui um comentário da Areta Galego que ela fala, e a questão da moradia, né? Ela traz esse tema da moradia. E aí acho que tem um aspecto interessante, né, Valério? E aí te encaminho para voltar para o tema da política, que é a ousadia, a necessária ousadia. O professor José Eustáquio Diniz Alves, um dos maiores demógrafos do país, já tinha apontado um primeiro dado lá no censo, isso faz alguns meses aqui, indicando que o número de imóveis desocupados no centro das cidades médias e grandes é muito alto. Muito alto. Não só no centro, tá? Em toda a cidade. Então, olha, 20% dos imóveis do centro de São Paulo estão desocupados. O que isso indica? Um governo ousado, mais vinculado a essas correntes, vai fazer algo que, inclusive, foi um grande enfrentamento do João Goulart, que é a chamada reforma urbana. Está desocupado? Ficou desocupado 10 anos? Daqui de volta. Então, isso significa o seguinte, em vez de ficar mandando os mais pobres para as periferias cada vez mais distantes, ficar dando dinheiro para esses empresários da construção civil, com Minha Casa, Minha Vida, ocupa, reforma, atualiza esses imóveis desocupados, né? Você vai ter uma qualidade de vida muito maior, muito melhor. Agora, para isso precisa fazer reforma urbana, precisa ter enfrentamento. E aí eu queria voltar para esse tema contigo. Porque me parece que a gente hoje no Brasil tem a seguinte situação. A direita, a chamada terceira via, que está no governo, que apoia o governo, gente, vamos falar a verdade, a Globo está no governo. Não vamos iludir. A Globo está no governo. A Globo é governo. A Simone Tebet é governo. O Alckmin é governo. A Folha é governo. Eles todos são governo. O que eles fazem? Eles apoiam naquilo que eles têm concordância. Combate ao Bolsonaro. Arcabouço, déficit zero. Arcabouço fiscal. Reforma, modernização tributária. Eles apoiam abertamente. E no que eles não gostam, pau, crítica. E isso não significa que eles deixam de estar no governo. Mas acho que tem uma coisa na esquerda que é não pode criticar o Lula, porque vai prejudicar. E a esquerda não faz a disputa, né? Você vê, não tem uma posição da esquerda aberta de confrontação com a posição do Haddad, por exemplo, em relação ao arcabouço fiscal. Qual o problema, né? Acho que essa disputa
a esquerda não tem feito, né? Só a direita faz no interior do governo. Sim, veja, nós estamos num momento, do ponto de vista da conjuntura, nesta situação. Bom, primeiro uma observação breve sobre os imóveis do centro. Nós temos muitos exemplos de grandes países capitalistas, como a França e Paris, onde a especulação imobiliária de manter imóveis vazios e fechados como reserva de capital ou como resultado involuntário, mas indefensável, de disputas de heranças infinitas, o governo interviu. Você tem 1/3 dos imóveis quase hoje em Paris que são locações feitas, intermediadas através do município com aluguéis sociais. Uhum. Evidentemente, isso não envolve a ideia de expropriação dos imóveis, ou seja, as pessoas, a maioria, não sabem, a Revolução Russa não expropriou nenhum apartamento, nem em Moscou, nem em Petrogrado. Confiscou palácios que estavam abandonados, evidentemente. Se trata de política urbana, que estabelece medidas emergenciais para aproveitamento pleno do espaço público, tem um impacto que é de grande dimensão na vida de dezenas de milhares, centenas de milhares e, eventualmente, milhões, dependendo da escala das cidades. Portanto, são possíveis políticas públicas inteligentes que são de tipo socialista, não necessariamente avançando até a expropriação, garantindo aluguéis para os proprietários e mais tornando as casas os apartamentos socialmente úteis. Fechado parênteses. Nós estamos num momento da conjuntura que está determinado por 2 fatores, na minha opinião, Mauro. Por um lado, pela ofensiva dos tribunais superiores sobre o núcleo dirigente do bolsonarismo, ameaçando decapitação do núcleo dirigente, aniquilação do núcleo dirigente, anulação do núcleo dirigente, inclusive o próprio Bolsonaro. Segundo, a contraofensiva aberta pelo bolsonarismo no dia 25 de fevereiro, um reposicionamento agora apoiado na mobilização de massas para exercer pressão sobre o Congresso Nacional e se localizar na luta pelas eleições municipais. Ou seja, o bolsonarismo parte da premissa: se tiverem uma imensa vitória eleitoral, se tiverem um bom resultado eleitoral, isso diminui as possibilidades da punição da trama golpista que foi articulada a partir do Palácio do Planalto e que é um crime contra o regime democrático e, basicamente, é de máxima gravidade. É um crime contra a segurança nacional, é um crime contra a nação. Ou seja, quem está no poder e tem acesso ao monopólio das armas, como são as Forças Armadas, não pode utilizar o poder e as armas para se manter no poder contra a maioria da nação. Isso é usurpação do poder, é tirania. E, portanto, é um crime de máxima responsabilidade. Mas são os 2 parâmetros. Ou há ofensiva, mas há uma contraofensiva. E, portanto, há uma situação na qual o desenlace do conflito, neste momento, não está definido. Mauro, nós temos que compreender a gravidade da situação. Não está definido. O bolsonarismo... Veja, esta pressão sobre o Mauro Cid para dizer, não, fiz a delação, mas eu estava com pressão e tinha que salvar o meu pai e a minha família e, de alguma maneira, a mim próprio. Isto é, evidentemente, o resultado da pressão do bolsonarismo. O rapaz era bom rapaz, cercaram, e ele foi submetido a uma pressão psicológica tão intensa e ameaças tão devastadoras que ele se entregou e cantou. Mas não é verdade. Bom, isto posto, portanto, a deslegitimação da testemunha da delação premiada, uma tática jurídica de beabá que os alunos de direito aprendem no primeiro semestre. É a tática mais elementar de advogado de defesa. Como é que você faz? Você primeiro desqualifica as testemunhas e desqualifica as provas, porque assim você desmontou o caso. E inverte a percepção pública de que o criminoso agora está na condição de vítima. E, portanto, é parte de uma estratégia de vitimização da extrema-direita. Uhum. Bom, diante disto, era preciso, Mauro, uma resposta à altura. A resposta à altura, depois de 25 de fevereiro, evidentemente, era aproveitar
o mês de março para acumular forças, fazer agitação, fazer trabalho de base e construir uma mobilização nacional pelo sem anistia. E isto foi aprovado na Frente Brasil Popular e na Povo Sem Medo. O problema é que, a partir do Palácio do Planalto, e evidentemente o Lula não é inocente neste processo, imagino que os seus ministros palacianos também defendem o que foi aprovado, mas não podemos ser desonestos e imaginar que se tomou uma decisão tão drástica como proibir atos de denúncia do significado histórico do ato 60 e 64 sem que o Lula tivesse informado. Portanto, nós temos um problema grave, que é diante da contraofensiva do bolsonarismo, no Planalto, puxaram o freio de mão. Puxaram o freio de mão, puxaram o tapete dos movimentos. Tá bem, Gleisi vai estar no comício no Pelourinho, em Salvador. Mas, evidentemente, a pergunta que se colocava era: se Bolsonaro vai para as ruas e diz esta é a minha força, dá para contar aí? Vocês viram os vídeos, viram as fotos, contaram quantos tinham na Paulista? Muito bem. Duvidam que eu sou capaz de fazer isso em todo o país? Sou capaz de incendiar o país e iniciar um processo de mobilização de massas? Se tentarem me prender, tentem me prender. Eu estou aqui. Vai encarar? Vai encarar? E o Lula responde: não vou encarar. Bom, isso tem importância. Por quê? Porque não está previsto na Constituição que a presidência da República não pode comparecer a comício. Eu nunca li esse artigo na Constituição. Nunca vi que estava lá isso. O presidente da República só pode falar sobre o que pensa dentro das dependências do Palácio do Planalto com os jornalistas profissionais que estão credenciados. Não é verdade. Esse mandamento jurídico constitucional não existe. Mas existe, sim, um mandamento político. O mandamento político é que o Alckmin, a Tebet, a fração burguesa capitalista, que está dentro do governo, já disse para o Lula: a solução que nós temos acordo é gestão sem turbulência. Você vai para a rua e se apoia na mobilização social, vai venezualizar o Brasil. Claro, imagina o que a Globo vai falar se o Lula dá um comício agora. O Bolsonaro fazia comício, era presidente da República. João Goulart, 62, o comício da Central do Brasil. Getúlio Vargas. É da tradição brasileira que os presidentes vão às ruas falar com o povo. Não tem problema. Claro. Não tem nenhum problema. É isso aí. Valério Arcari, deu nosso horário e realmente valeu a pena esticar. Fizemos aí 50 minutos de conversa com o Valério Arcari, foi muito bom. Muito bom. Na semana que vem vamos voltar a conversar para você fazer um balanço das manifestações de sábado, né? Tem manifestações em pelo menos 40, acho que 50 cidades do país com manifestações marcadas neste dia 26 da Frente Democrática contra a ditadura, a favor da democracia e a favor das conquistas do povo brasileiro. Obrigado, Valério. Bom dia para vocês. Sem anistia, as ruas, amanhã, sábado, firmeza. Valério, antes de você sair rapidinho, o Milton Medusa disse: Valério foi meu professor na Escola Técnica Federal de Cubatão. Prazer em revê-lo. Manda abraços para você também. Legal. Obrigado, Milton. Isso legal. Faz 35 anos. Olha só. Abração. Tchau. Tempinho. Beijo.